Sabe, irmãos, que coisa boa de poder ter um domingo assim. Que bênção para nós. Sabemos que Ele é que foi e nos buscou. Que privilégio, irmãos. Que bênção. Quero usar nesse momento umas poucas palavras. Que o Senhor nos conduza. Romanos, uma carta que eu aprecio muito. Quando Paulo encerra o capítulo 4, depois abre o capítulo 5, é lindo, lindo. Ele diz assim, capítulo 4, verso 25. Você sabe muito bem o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. Quando vê o capítulo 3, diz assim, todos pecaram e carecem, na minha cabeça vem sempre, o perdão de Deus. Vai lá fazer. Não, a glória. Muito mais, irmãos. E aqui, o Senhor ressuscitou pela nossa justificação. E logo seguida diz, justificado, pois, mediante a fé temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça e estamos firmes, nos gloriemos na esperança da glória de Deus. Não somente isto, mas também nos gloriemos nas próprias tribulações, sabendo que as tribulações produzem perseverança. E a perseverança, a esperança, a perseverança, a experiência, a esperança. Ora, a esperança não se confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado ou otorgado. Porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém morreria por um justo. Poderia ser que pelo que é bom alguém se anime a morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. É um capítulo que eu gosto chamado Muito Mais. Logo, muito mais. Agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos salvos. Seremos salvos da sua ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu filho, muito mais, sendo já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Quero pegar o último versículo, o versículo 17, tem mais um, muito mais. Se pela ofensa de um, e por meio de um, reinou a morte, muito mais. Os que recebem a abundância da graça, o dom da justiça, reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Tem mais coisas aqui, eu paro por aqui. Muito mais. Irmãos, que salvação é essa que nós recebemos? Você consegue me explicar? Ah, como? A não ser deleitarmos e nos alegrarmos, porque é uma esperança que é depositada no nosso coração pelo Espírito que nos foi dado, e não pode ser mais tirada. Como fica seu coração ao ver que, diante de Deus, como foi cantado, não há mais acusação contra nós? Não existe mais. O acusador perdeu todo o direito, porque estamos nele. E devemos permanecer nessa posição, nele. Sempre gosto de uma expressão, deixa eu ver se eu acho aqui, de estar em Cristo. Né? Estarmos dessa forma, irmão. Se sejamos nós, estamos em Cristo. Cadê? Que seja essa uma realidade para cada um de nós. Por onde quer que estejamos, Cristo seja visto em cada um de nós. E se hoje nós podemos partir o pão e o cálice, por causa dele. Se hoje você está aqui, por causa dele. Se hoje temos uma esperança, por causa dele. Se hoje estamos plenamente salvos, por causa dele. E ainda que venhamos a tropeçar, ele aguarda o nosso arrependimento e nos acolhe. E como nos acolhe? Ele não nos rejeita, em momento algum. Portanto, que seja esse o nosso coração.
acolhermos uns aos outros como Cristo nos acolheu. E desfrutarmos hoje dos benefícios que Ele tem nos dado. Não é amanhã, não é agora. Alegrar é agora. Desfrutarmos agora. Não é o que vem, não, é o que está agora. Nele temos tudo, toda a provisão. E é nesse sentido, irmãos, que vamos partir o pão, tomar do cálice. Lembrando que todos pecaram. Quem é o maior? Gosto muito dessa expressão. E diante da cruz de Cristo, não tem maior, porque todos nós fomos cerrados debaixo do pecado, para que com todos nós usássemos de misericórdia. Quem é o maior? Nenhum. Mas por essa graça maravilhosa, fomos justificados. Por isso estamos aqui. E por isso possamos adentrar na presença do Pai. Que o Senhor fale mais ao seu coração. Vamos tomar do pão e do cálice, irmãos. Vamos aguardar uns pelos outros. Se porventura há alguém aqui que ainda não confessou o Senhor, não tem como seu Salvador, pedimos que não participe, mas que creia. Aí sim, aí venha participar. Senhor nos abençoe. Vamos orar? Senhor, obrigado por esse momento. Obrigado porque o Senhor é quem preparou esse momento para nós. Se podemos tomar do pão e do cálice, é porque o Senhor fez uma obra perfeita, completa, plena em nosso favor. E viemos aqui para te agradecer, nosso Deus, para expressarmos a nossa gratidão. E vemos que o Senhor é tudo para nós. Nós, ao tomarmos desse pão e desse cálice, lembramos sim da tua dor, lembramos da tua cruz, mas lembramos também da tua vitória sobre a morte, sobre nós mesmos. E hoje o Senhor glorificado, ressuscitado, o Senhor é aquele que tem cuidado de nós, tem intercedido por nós. Por isso, Senhor, com gratidão, com alegria, participamos desse momento. Lembramos também de todos os teus filhos nessa cidade, pois todos eles, da mesma forma que nós, fomos comprados por alto preço. Louvamos o teu nome por esta manhã tão abençoada e queremos mesmo abrir os nossos lábios em adoração, em louvor ao Senhor que nos fez tão bem. Obrigado, Senhor, por esse momento. E é no nome do Senhor Jesus que oramos. Amém. Vamos dar uma pausazinha para os cânticos, né? Gostaria de ouvir expressões de gratidão, frases de gratidão de cada um dos irmãos que aqui está. Fique à vontade em expressar a sua gratidão, Senhor, enquanto partimos os elementos. Nós vamos dar início, então. Veremos dois textos. Primeiro, no Evangelho de João, capítulo 16. Lemos esses dois versículos semana passada. João 16, versículos 12 e 13. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. E o próximo texto, na primeira epístola de João, capítulo 2. Primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. Se, todavia, alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Essa palavra advogado é a mesma palavra traduzida para consolador no texto de João capítulo 16. Então, temos consolador diante do Pai. Vamos orar. Senhor, nós somos gratos a Ti pelo convite que o Senhor nos fez essa manhã. Senhor, de juntos nos apresentarmos diante da Tua mesa, Senhor. Grande é o nosso privilégio.
sermos chamados pelo Senhor, sermos servidos pelo Senhor, para lembrarmos a tua bendita pessoa. Senhor, agora, ao abrirmos a tua palavra, olhamos mais uma vez para ti, pedindo que pelo teu Espírito o Senhor nos conduza, o Senhor nos fale. Senhor, tu conheces a necessidade da tua igreja, ela é tua, Senhor. Quem tem a noiva é o noivo. E o Senhor é digno de falar, o Senhor é que tem que nos conduzir nessa manhã. Fala o nosso coração pela tua graça, segundo o teu poder, com a doçura das suas palavras, Senhor. Move-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Então, estamos considerando a pessoa do Espírito Santo, esse é o segundo tema. Nesse segundo tema, hoje é a segunda mensagem desse tema. E na primeira mensagem, domingo passado, o que ficou estabelecido é que o Espírito Santo é uma pessoa. Não é uma energia, não é uma tendência, não é um pensamento, não é uma filosofia, né? Mas é uma pessoa. E hoje damos mais um passo. Vamos ver que essa pessoa necessariamente tem que ser uma pessoa divina, né? E nesses versículos que acabamos de ler, em particular aqui em João capítulo 16, quando o Senhor diz, olha, eu ainda teria muita coisa para dizer, mas vocês não estão prontos, vocês não podem suportar isso agora. Mas daqui a pouco vem alguém, né, que vai continuar essa obra. Como disse um irmão, a divindade do Senhor Jesus Cristo exige a divindade do Espírito Santo. O Espírito Santo veio substituir o Senhor nesse aspecto. Veio ocupar a posição junto aos discípulos, nos discípulos, que o Senhor ocupava. Era o consolo, era o conforto que ele deixou para os seus discípulos antes de partir, né? Ele falou assim, eu sei que a tristeza encheu o vosso coração, né? Mas não se turbe o vosso coração. Vem alguém. Importa-vos que eu vá. Se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Então, vocês veem que o Espírito Santo vem ocupar o lugar do Senhor, né? Naquele momento, naquele contexto. Então, ninguém menos do que uma pessoa divina, assim como o Senhor é uma pessoa divina, ocuparia esse lugar. Então, como fizemos no domingo passado, a ideia nessa primeira parte da mensagem é passar com os irmãos pelas maneiras, digamos, clássicas, convencionais de argumentar em favor da divindade do Espírito Santo. Os irmãos ganharem isso, meditarem nesses assuntos, saberem, né, se convencer e, se for necessário, né, apresentar uma defesa da sua fé perante outros, né? Então, o primeiro passo, né, talvez o mais evidente, além desse que acabamos de mencionar, é observar que atributos divinos são atribuídos ao Espírito Santo. Okay? Então, vamos ver cinco desses atributos. Acho que temos tempo para ler. Então, Gênesis capítulo 1, versículos 1 e 2, quando é da criação, além dos atributos, alguns versículos eles encaixam em mais de uma das categorias. Aqui, o atributo da onipotência. Quem que é onipotente a não ser Deus, né? Mas aqui nós vemos que o Espírito Santo participou da criação, né? E criação exige onipotência, né? Mas também esse versículo encaixa no argumento de que obras, atitudes, coisas que Deus faz também são feitas pelo Espírito Santo, então necessariamente o Espírito Santo tem que ser divino. Versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Alguém como se tivesse um pássaro chocando os ovos no ninho. Logo a seguir, lemos, disse Deus, haja luz e houve luz. Então o Espírito Santo proveu aquele momento para a criação, né, a reordenação deste mundo. Foi assim também
na formação do corpo do Senhor Jesus Cristo, na sua encarnação, foi assim também na formação do corpo místico do Senhor Jesus Cristo, a formação da igreja, né? O Espírito Santo, em todos esses casos, estava ali, pairando, né? Quando Gabriel falou com Maria, disse: descerá sobre ti a sombra, né, de Deus, e você conceberá pelo Espírito Santo. Então, o cenário é muito parecido. É a criação, o poder de criação. Então, quem cria é Deus, é onipotência. Outro atributo, onipresença. Davi, no Salmo 139, disse: para onde me ausentarei do teu Espírito? Para onde fugirei da tua face? Se suba aos céus, lá estás. Se faça minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Para onde me ausentarei do teu Espírito? É impossível nos ausentarmos do Espírito de Deus, nos escondermos do Espírito de Deus. Sabe por quê? Porque ele é onipresente. Onipresença é um atributo de Deus, né? Também, onisciência. Paulo escrevendo aos Coríntios, vamos lá, capítulo 2 de 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 10. Mas Deus não o revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. A todas as coisas perscruta. Ele consegue esquadrinhar todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. Ah, irmãos, espera aí. Como é que alguém que não é Deus, que não é divino, pode perscrutar todas as coisas de Deus? Seria inconsistente, não é? E mais, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 2, versículos 10 e 11, né? A última frase, nós podemos ler de outra maneira, né? Do lado positivo. O Espírito de Deus conhece as coisas de Deus. Agora, irmãos, as coisas de Deus. Olha a profundidade, olha a riqueza, olha a vastidão das coisas de Deus. E aqui diz que o Espírito conhece. O Espírito tem pleno conhecimento de tudo. Ele é onisciente. O versículo que leremos depois, mas menciono agora, Hebreus capítulo 9, versículo 14, diz que o sangue de Cristo, muito mais, o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se entregou sem mácula a Deus, e aí diz que purificará também os nossos corpos, etc. Espírito eterno. Ao Espírito é atribuído eternidade, é outro atributo de Deus. Quem é eterno se não Deus? Como que o Espírito poderia ser eterno se não é Deus? Então ele tem que ser Deus. E depois, por fim, esse é o quinto. Espírito é santo. Mas santo com santidade de Deus. Nós somos santos porque a nossa santidade nos foi atribuída, né? Como justiça, Deus nos separou, nos colocou em Cristo. Por isso somos santos, separados para Ele. Mas Deus é santo, santo, santo. E assim também é o Filho, e assim também é o Espírito Santo. Vou dar alguns números para os irmãos bastante interessantes. A expressão Espírito Santo no Antigo Testamento aparece só 2 vezes, esse nome, Espírito Santo. Em Isaías 63, versículos 10 e 11, vamos ler eles em outro contexto. Okay? E o nome Santo Espírito aparece uma vez. Quando Davi, no Salmo 51, orou, disse: não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. E no Novo Testamento também, Santo Espírito aparece uma vez só. Em Efésios capítulo 1, versículo 13, diz que nós somos selados, né? O Santo Espírito é o penhor, né? É nós somos selados pelo Santo Espírito da promessa. Mas Espírito Santo no Novo Testamento
aparece nada mais do que 95 vezes. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito. Então, há ênfase no Novo Testamento na pessoa, da obra do Espírito Santo. É algo muito marcante. E a primeira menção no Novo Testamento é logo no capítulo 1 de Mateus, né? Quando fala que Maria ficou grávida pelo Espírito Santo. Versículo 18 do capítulo 1 de Mateus, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. A primeira de 95 menções no Novo Testamento. O Espírito de Deus é santo. Então temos aí 5 atributos de Deus que são claramente atribuídos, associados, compartilhados pelo Espírito Santo. Portanto, é necessariamente uma pessoa de Deus. Ok? Muito bem. Então, estou seguindo uma sequência do irmão Torrey, de quem nós também seguimos a sequência na semana passada. Ok? Ok, vamos para o segundo ponto. Então, existem obras, coisas específicas de Deus que são atribuídas ao Espírito Santo. Então, já lemos em Gênesis 1:1, né? Versículos 2, versículo 3, criação é algo de Deus. Diz que o Espírito Santo se envolveu na criação, né? Aliás, quando lá diz que criou Deus, esse Deus é Deus Elohim, é o Deus plural. São as 3 pessoas das divindades estão ali, né? Ali não é Deus, Deus Pai. Outra coisa, dar vida. Gente, quem que pode dar vida, conceder vida que não seja Deus, né? Então, Romanos 8:11 diz que aquele mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus entre os mortos, vivificará o nosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em nós habita. Deus, no futuro, nos ressuscitará, ou seja, vivificará nosso corpo mortal por meio do Espírito Santo. Esse é o agente que Deus escolheu, nos dar vida por meio do Espírito. Mas não imaginem os irmãos que nós temos que esperar até aquele dia, porque até hoje o Espírito Santo nos foi dado como penhor. Penhor é aquela amostra, pequena amostra grátis, pela qual já é possível experimentar, em alguma medida, ainda que pequena, ainda que limitada, coisas que fazem parte da nossa herança. Irmãos, hoje, se temos vida, se o Senhor nos sustenta, se o Senhor nos dá graça para prosseguirmos, é por meio do Espírito Santo. Né? Então, quando estamos, sentindo mal, uma oração justa, Senhor, antecipa um pouquinho, me dá um pouco do antegozo da vida de ressurreição que teu Espírito um dia me dará em toda a plenitude. Mas que agora Ele nos dê na medida necessária para prosseguirmos. Né? Então, criação, doar vida, são coisas de Deus, são atribuídas ao Espírito Santo. E apenas mais uma agora é uma ação passiva. Os irmãos lembram, né? Quando o Senhor argumentou com aqueles que questionaram a origem do seu poder, falou assim, ele expulsa os demônios pelo poder de Deus. O Senhor disse, olha, se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, então é chegado sobre vós o reino de Deus. E naquela conversa, mais para o final, ele disse assim, olha, que toda palavra contra o Filho do Homem será perdoada. Mas a blasfêmia contra o Espírito de Deus não será perdoada, nem neste mundo, nem no porvir. Depois, um outro dia, um outro momento, talvez falemos um pouco dessa, o que seria essa blasfêmia contra o Espírito Santo. Não é o ponto agora. O ponto agora é o seguinte, existe uma coisa chamada blasfêmia contra o Espírito Santo. Ainda que a gente não saiba o que é, uma pergunta precisa ser respondida. Tem jeito de blasfemar contra alguém se esse alguém não é Deus? Blasfêmia é uma coisa que só cabe, contra Deus. Se o Espírito não fosse Deus, não seria possível blasfemar contra o Espírito. Então, irmãos, ações, coisas que são tipicamente divinas,
são atribuídas ao Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus. Outro aspecto que é utilizado. Então, olhando as Escrituras, observamos o seguinte: no Antigo Testamento existem alguns textos que são atribuídos a Deus. E os paralelos no Novo Testamento são atribuídos ao Espírito Santo. Vamos ver um exemplo. Jeremias, capítulo 31. Jeremias 31. Versículos 33 e 34. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor. Observe essa expressão, diz o Senhor. Não sei se nas Bíblias dos irmãos aparece Senhor em caixa alta. Significa que no original é Jeová. Então diz Jeová. Ok? Na mente lhes imprimirei as minhas leis, também no coração lhes inscreverei. Eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. Não ensinará jamais cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior deles. Diz o Senhor, diz Jeová. Okay? Pois perdoarei as suas iniquidades e dos seus pecados jamais me lembrarei. Então, em um texto atribuído a Jeová, palavras, né, de Deus Jeová. Agora, em Hebreus, o escritor aos Hebreus faz menção a esse texto, Hebreus capítulo 10. Essa menção está nos versículos 16 e 17. Eu vou ler os versículos só para os irmãos se convencerem de que se trata do mesmo texto. Esta aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei no seu coração as minhas leis e sobre a sua mente as inscreverei. Acrescenta, também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados e das suas iniquidades para sempre. Agora observa como que o escritor aos Hebreus introduz esses versículos. Versículo 15. E disso nos dá testemunho também o Espírito Santo. Porquanto, após ter dito, e aí ele dá aqueles textos, segundo Hebreus, o Espírito Santo quem disse isso. Segundo Jeremias, foi Deus Jeová. Um Deus, três pessoas. Três pessoas necessariamente divinas. Né? Há um Deus. Né? E esse Deus é aquele que move e que age. Ok. Então aqui temos textos que são atribuídos a Deus no Antigo Testamento, ao Espírito Santo no Novo, e existe também o paralelo de textos. Na hora que a gente pega os textos, em um texto fala-se de Deus, logo depois, ou em outro texto, fala-se do Espírito Santo. Okay? Então, talvez o mais conhecido, em Atos capítulo 5, o evento de Ananias, né? A palavra de Pedro para Ananias é muito contundente. Então, Atos capítulo 5. Palavras de Pedro a Ananias, depois daquele evento, versículo 3. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Então, segundo o versículo 3, mentiu ao Espírito Santo. Versículo 4. Conservando-o porventura, não seria teu? E vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. No versículo diz, você mentiu ao Espírito Santo. Logo depois, você mentiu a Deus. Né? Então, o Espírito Santo é mesmo uma pessoa divina. Existem os textos que se referem à Trindade, à divindade.
Primeiro, existem os textos que são as fórmulas, né, da Trindade. Quando o Senhor mandou seus discípulos batizarem, assim, batizado-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmãos, não cabe mais ninguém nesses três nomes, né? Nessas três pessoas. Você não consegue espremer Abraão aí, né? Nem algum dos apóstolos. E também não devemos retirar nenhum deles. Batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E outra fórmula, que é a despedida de Paulo aos Coríntios, nessa segunda epístola, diz que a graça do Senhor Jesus, observe a ordem, Pai, Filho e Espírito Santo, cada hora aparece nas ordens diferentes, para nós não acharmos que existe, né, uma hierarquia de preferência entre eles, de importância. As pessoas têm funções diferentes. Nós não devemos agradecer ao Pai porque ele morreu por nós, porque não foi ele que morreu por nós. O Filho morreu por nós. Não dizemos, né, que o Espírito derramou seu sangue por nós, porque foi o Senhor Jesus Cristo que, né? O Espírito não ressuscitou, foi o Senhor que ressuscitou. Então, cuidar, ainda que seja um Deus, mas a maneira deles se manifestarem a nós, interagir conosco, em pessoas diferentes, com ações e funções diferentes, né? Então, Paulo diz assim: a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos vós. Então, Filho, Pai, Espírito Santo. Não tem como com mais ninguém ali, irmãos. Não dá para tirar nenhum deles ali. Então, essas são as fórmulas da Trindade. Mas existem textos, muitos textos, no Antigo e no Novo Testamento, em que as três pessoas aparecem ali, interagindo, né? Então, vamos ver 5 delas no Novo Testamento, e com isso a gente conclui essa primeira parte da mensagem. Claro que eu fui eu que escolhi os textos, mas os irmãos poderiam ter outras preferências, não tem problema nenhum. O primeiro deles é no batismo do Senhor, Mateus capítulo 3. As três pessoas aparecem de forma tão bonita ali. Mateus capítulo 3. Versículo 16. Batizado Jesus, saiu logo da água, e eis que se lhe abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus que dizia: Este é o meu Filho amado. Essa voz é de quem? Do Pai. Quem foi batizado? O Senhor Jesus Cristo. Quem que desceu em forma de corpórea, de pomba? O Espírito Santo. Então temos ali esses três, esses três, essas três pessoas divinas. Deixa eu só não pular nenhum dos meus textos aqui. Ok. João capítulo 14, desses versículos que a gente leu e ainda lerá muitas vezes, né? O bispo, o bispo Moro, né? Talvez a gente fale um pouquinho dele hoje, se der meu tempo, mas ele diz que esses capítulos 14, 15 e 16 de João são o santo dos santos com referência à pessoa do Consolador. Foi quando o Senhor prometeu o Consolador. Quase tudo a respeito do Consolador foi dito ali, às vezes ainda que, né, de maneira muito incipiente. Claro, outros textos nos ajudam a complementar, mas o Senhor ali deu muita instrução a respeito da pessoa do Consolador. Então, capítulo 14, versículo 16. Quem está falando é o Senhor Jesus, rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Vocês percebem? As três pessoas ali, cada uma com um papel, vamos colocar nessa forma, né? O filho roga ao pai
que mande o Consolador. Não dá para trocar essas peças. Não são intercambiáveis. Também não são separáveis. É a sabedoria de Deus, né? 1 Coríntios, capítulo 12. 1 Coríntios, capítulo 12. E falando dos dons, versículos 4, 5 e 6, observe a ordem. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade e também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Mais uma vez, uma menção às três pessoas, numa sequência diferente das que a gente já viu. Próximo texto, lindo esse texto, Efésios capítulo 4. Nosso penúltimo texto nesse item. Efésios capítulo 4, versículos 4, 5 e 6. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Então, menção ao Espírito, ao Senhor e ao Pai, né? E por fim, aquele texto que disse que leríamos juntos, Hebreus capítulo 9. Irmãos, o Novo Testamento está cheio desses versículos. Próxima vez que você ler, ligue as antenas para tentar reconhecer isso. Vocês vão ficar surpresos. Como a palavra de Deus é consistente, né? Como que ela é perfeita. E como que ela, digamos, exalta a pessoa de Deus nas suas três pessoas, né? Vamos lá. Então, assim, a gente olha para a história e fica pensando assim, como é que pode, como é que coube na história, né, aqueles que negaram a divindade do Senhor? Outros aceitaram a divindade do Senhor, mas negaram a divindade do Espírito Santo. O texto se torna inconsistente se a gente seguir esse caminho, né? O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E juntos são Deus Elohim, né? Então vamos lá. Hebreus capítulo 9, versículo 14, muito mais. O sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Então aí as três pessoas da divindade, né? O Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo e Deus Pai. Amém. Então, irmãos, com isso aí, acho que temos exemplos suficientes de como se argumenta, como os estudiosos, os teólogos argumentam em favor da divindade do Espírito Santo. Eu acho que não precisamos de mais textos, mas há muitos mais textos. Faça esse exercício, é um belo exercício. Pegue qualquer livro, né, que fale do Espírito Santo e ele vai passar por muitos outros textos. É um bom exercício conhecermos a palavra de Deus nesse aspecto. A segunda parte, então, eu tenho escolhido emblemas que são utilizados no Antigo Testamento para representar o Espírito Santo, né? Então, qual que foi o emblema da semana passada? Eu nem lembro. Foi o fogo? Não, foi a água. Foi a água. A água. O fogo, o fogo vem daqui a pouco, né? Mas hoje não é nem o fogo nem a água. Hoje é o azeite e o óleo da unção. São coisas diferentes, mas são parecidos na sua constituição. A ênfase será no tal de óleo da unção, né, que nós vamos considerar, se o senhor assim permitir, no tempo que a gente ainda tem. Não, mas vamos começar com a parte do azeite.
E aqui eu tenho 3 textos, né? Um que fala do azeite, 2 que falam do óleo da unção, antes da gente ir para o último, que eu vou reservar bem para o final da mensagem. Então, isso está no Antigo Testamento, né? O primeiro texto está em Levítico, livro de Levítico, capítulo 14. Esse diz respeito ao azeite, que sabemos ser um dos emblemas que representa o Espírito Santo, né? Levítico capítulo 14, 14 a 18. Esse texto fala de como precisava ser lidada a pessoa leprosa, ok? Depois, inclusive, que era curada. Então, vamos ler algumas instruções e temos paralelos espirituais importantes aqui, tá? Versículo 14. O sacerdote tomará do sangue da oferta pela culpa e o porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita, e sobre o polegar do seu pé direito. Orelha, polegar da mão, polegar do pé. Isso cobre, né, boa parte das nossas atividades. O ouvido, a orelha, a nossa percepção, a nossa atenção às coisas espirituais, às coisas de Deus. Polegar da mão direita diz respeito às nossas obras, aquilo que a gente faz com as mãos, né? Isso tudo precisa ser consagrado a Deus. E o polegar do pé é o nosso caminhar, né? A nossa conduta também. Então, o sangue precisava ser colocado sobre todos esses aspectos, né? Versículo 15. Tomará também o sextário de azeite, o derramará na palma da própria mão esquerda, molhará o dedo direito no azeite que está na mão esquerda daquele azeite, aspergirá com o dedo 7 vezes perante o Senhor. Do restante do azeite que está na mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita. Mas o que tinha na orelha direita antes? O sangue. Irmãos, o azeite vem sempre depois do sangue. Ok? O Pentecoste não podia antecipar o Calvário. Primeiro o Calvário, depois o Pentecoste. Primeiro o sangue. Primeiro a pessoa tem que ser justificada diante de Deus. O Espírito Santo não pousa sobre algo que seja impuro. Lembra primeiro emblema, né, que nós utilizamos lá de Gênesis, falamos, né, de Moisés, de Noé. Moisés devia estar naquela arca, eu não sabia, mas é possível. Toda vez que eu penso na água, eu falo, mas... Ele soltou a pomba, e a pomba não tinha onde pousar, né? A rigor tinha, né? Porque diz que os corpos dos animais flutuavam, mas o Espírito Santo não pousa sobre coisa imunda, né? Irmãos, e até o Senhor não nos purificar pelo seu sangue, nós somos assim, imundos. O Senhor nos achou como? Mortos em nossos delitos e pecados. O Espírito Santo não pousa sobre isso. Mas aqui o sangue já tinha sido passado. Então o azeite podia ser passado por cima. E prossegue. Então, sobre a orelha direita daquele que tem de purificar-se, sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pela culpa. Não somente a nossa vida toda precisa ser purificada, mas ela precisa ser consagrada ao Senhor. E esse azeite fala de consagração. Nós nos consagramos a Deus por intermédio do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo. Digo mais, é Ele que nos convence que nós precisamos nos consagrar. Ou você acha que você em si mesmo tem uma brilhante ideia assim, eu acho que eu vou me consagrar a Deus, né? Irmãos, não, é o Espírito que nos convence. E Ele que fala, consagre-se. Você se consagrar, consagre-se. Eu te ajudo. Eu fui enviado para estar do seu lado. Se você não puder, eu faço. Consagre-se, né? Então, orelha, polegar,
da mão e polegar do pé. Mas não para aí. Versículo 18. O restante do azeite que está na mão do sacerdote rolar sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se, e assim o sacerdote fará expiação por ele perante o Senhor. Havia dois momentos, né? Um daquele passar, e depois o resto, né, sobre a cabeça. Isso também nos lembra, né? Então, se lembrarmos da parábola das 10 virgens, existem dois conjuntos de azeite ali, o da lâmpada e o das vasilhas. Sim? O da lâmpada associada àquele evento que vem junto com o sangue. Falamos domingo passado, né? Falamos da água, né? Primeira água é a água que brotou da rocha de Horebe. A rocha precisou ser ferida, fendida, e a água brotou logo depois. Não teve uma outra cerimônia. Hoje a cerimônia, né, do partir a rocha. E depois será a cerimônia do fluir da água. Essas coisas, no propósito de Deus, acontecem juntas, né? Então, isso está associado ao azeite nas lâmpadas. Quando nascemos do Senhor, recebemos, porque somos filhos, Deus enviou ao nosso coração o Espírito do seu Filho que clama, Abba Pai, né? Então, aqui é possivelmente aquele sangue, perdão, aquele azeite por sobre o sangue. Estavam juntos ali. Na orelha, sangue primeiro, azeite depois, mas estavam lá, presentes os dois. Na orelha, no polegar e no polegar do pé. Depois veio essa outra porção sobre a cabeça. Então é outra coisa. Tem que nos chamar a atenção. Ainda que a gente não saiba exatamente definir, mas é uma outra porção. Assim como o azeite nas vasilhas era uma outra porção. Voltando algumas páginas, Levítico capítulo 18, então agora é o segundo exemplo, e aqui não é mais o azeite, mas é o óleo da unção, claro, muito associado, veremos isso daqui a pouquinho. Vamos ler dois versículos, versículos 12 e versículos 30 de Levíticos capítulo 8. Versículo 12, depois derramou do óleo da unção. Observe que isso não é o azeite. Inclui azeite, mas não é o azeite. Levítico 8, perdão, deve ter falado errado. Levítico 8, versículo 12. Depois derramou do óleo da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para consagrá-lo. Então, temos esse aspecto da consagração envolvidos aqui. Versículo 30. Tomou Moisés também do óleo da unção e do sangue que estava sobre o altar e o aspergiu sobre Arão e suas vestes, bem como sobre os seus filhos de Arão e as suas vestes, e consagrou a Arão e as suas vestes, e a seus filhos e as vestes de seus filhos. Consagração. Então, aqui fala de consagração, claramente consagração. Arão e seus filhos, que eram os sacerdotes, né? Lembrando que diante do Senhor, hoje no Novo Testamento, todos somos sacerdotes, né? Todos somos sacerdotes. Temos um sumo sacerdote. E todos nós somos sacerdotes. Porque nós precisamos aprender a ministrar Cristo uns aos outros. Isso é sacerdócio. Isso é sacerdócio. Ministrar da parte de Deus, né, para os irmãos. E levar os irmãos em oração a Deus. Isso é a função do sacerdote. E temos na pessoa do Senhor Jesus Cristo o nosso grande sumo sacerdote que penetrou os céus, foi adiante de nós, intercede por nós. Ele é o nosso grande exemplo. Então, não somente Arão e seus filhos, mas também todos os utensílios, como veremos agora em Êxodo capítulo 40, os utensílios do tabernáculo. E aqui, claro, me parece que é uma menção ao aspecto corporativo, que agora fala do tabernáculo, fala de toda a casa de Deus, né? 40, vamos ler a partir do versículo 9. Observe o cuidado, né,
que tem aqui de mencionar cada um dos itens. E tomarás do óleo da unção e ungirás o tabernáculo e tudo o que nele está. Irmãos, tudo o que nele está. Nada, nada na casa de Deus. Agora vamos pensar na casa de Deus hoje. Nós, a igreja, né? Nada pode ficar sem unção. Nada. Nos enganamos quando achamos que podemos substituir essa unção por outras coisas, né? Vocês se lembram? Atos capítulo 6, não, quando deu aquele problema, né, que as viúvas, algumas viúvas ficaram esquecidas na distribuição diária. Era um problema muito prático, precisava de solução. Então lá vamos os apóstolos, disseram o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte, nós precisamos dedicar a palavra e a oração. Escolhei dentre vós 7 homens com boa reputação, cheias do espírito de sabedoria, e os encarregaremos deste serviço. Que serviço? Servir comida com a mesa, comida mesmo. É uma coisa diária, cotidiana. E aqueles irmãos tinham que ser cheios do espírito e de sabedoria. Deus não abre mão disso. Irmãos, para arrumar a cadeira, para distribuir os livros cânticos, nós precisamos estar consagrados ao Senhor. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo. Ele é quem transmite vida. E ao fazer essas coisas, a vida se propaga, te abençoa e abençoa os demais. Faça isso na sua carne, faça as mesmas coisas na carne. E você sai daqui chateado, vazio, frustrado, a sensação ruim. Você não sabe o que foi. Não aconteceu nada de desastroso. A bem da verdade aconteceu. Servimos sem a unção do Espírito Santo. Tudo precisa da unção do Espírito Santo. Ungirás também o altar do holocausto e todos os seus utensílios, consagrarás o altar se tornará santíssimo. Então ungirás a bacia e o seu suporte, até o suporte é mencionado aqui, e a consagrarás. Farás também chegar a Arão, seus filhos, à porta da tenda da congregação, e os lavarás com água. Outra menção ao Espírito Santo, aqui falamos disso na semana passada. Vestirás Arão suas vestes sagradas e ungirás, e o consagrarás para que me oficie como sacerdote. Também farás chegar os seus filhos, e lhes vestirás as túnicas, e os ungirás como ungiste seu pai, para que me oficiem como sacerdotes. Sua unção lhe será por sacerdócio perpétuo durante as suas gerações. E tudo fez Moisés, segundo o Senhor lhes havia ordenado. Assim o fez. Bom, meu último ponto. Que história é essa do óleo da unção? Você sabe que a receita está aqui, né? Mas atenção, a receita não é para ser reproduzida, não, né? Mas vamos ver a receita. Deixa eu lembrar, acho que está em Números. Não, perdão, Êxodo 30. Êxodo 30, isso. 23, vamos partir do 23. Êxodo 30, 23. Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias de mirra, fluida, 500 ciclos. Mirra, lembra desse nome, mirra. De cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 ciclos. E de cálamo aromático, 250 ciclos. E de cássia, 500 ciclos, segundo o ciclo do santuário. E de azeite de oliveira, 1 hin. Então, tinha azeite. Mas, além do azeite, tinha todas essas especiarias, cuidadosamente medidas, separadas nas suas proporções, conforme a palavra de Deus. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção.
Perfume. Esses versículos estão em Êxodo capítulo 30, começamos no 23 e agora estamos no 25, ok? Alguém disse o seguinte, que a unção, a hora que você passa azeite, você reparou que o azeite não evapora. O azeite fica, né? Você vê o azeite, você vê o brilho, né? Então é uma coisa visível. Mas esse irmão diz o seguinte, além de ser visível, ele tinha que ser percebido pelo cheiro. Ele tinha que ser cheiroso, né? Irmãos, e é verdade, né? Tem coisas que, quando o Senhor foi ungido pela mulher na casa do fariseu, capítulo 7 de Lucas, ou por Maria, capítulo 12, né, de João, não era o óleo da unção, era outro, era bálsamo. Mas a ideia é a mesma, o Senhor foi ungido. E disse que o cheiro, o perfume, encheu a casa. Toda vez que o Senhor é honrado, toda vez que o Senhor recebe nossa devoção, há um perfume. E esse perfume é o Espírito Santo, né? Lembrando também aqui, segundo os Coríntios capítulo 2, diz que Deus manifesta o bom perfume do seu conhecimento por meio de nós, né? E depois fala da fragrância, fala do perfume de Cristo. Perfume de Cristo, já parou para pensar o que é isso? O Senhor tinha perfume? Ele é o ungido de Deus. Ele é o Cristo. O Espírito Santo sobre ele. Ele exalava cheiro espiritual. Claro que o texto é espiritual. Mas, irmãos, é isso, né? Às vezes a gente, alguma coisa assim, estamos no meio dos irmãos, alguma coisa nos traz paz, nos aquieta, nos agrada. É a operação do Espírito Santo, é o perfume. E aquilo tinha que ser preparado com muito, muito carinho. Aqui diz arte do perfumista. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho. Versículo 27. E a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com seu suporte. Assim consagrarás essas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás, para que me oficiem como sacerdotes. Irmãos, nada é dispensável em termos do Espírito Santo. E eu vou terminar com uma citação, com dois parágrafos do irmão Simpson. Eu nunca tinha pensado nisso. Nós não precisamos concordar com ele em tudo. Mas ele toca num ponto que nós precisamos, ao menos, aprender a considerar. E o que ele diz é o seguinte. Então, vou dar o contexto para os irmãos. Aí eu vou ler a expressão. E ele dá essa ilustração no contexto dessa arte do perfumista, do óleo da unção, que precisava ser cuidadosamente preparado. Então ele diz o seguinte: o Espírito Santo também foi cuidadosamente preparado antes de nos ser enviado. Então ele conta, falei, olha, nós sabemos que o Senhor Jesus Cristo, ele abriu mão da sua posição no céu. Ele abriu mão de toda a sua glória, né? Se encarnou, se fez homem, né? E andou por aqui 33 anos e meio. Ele deixou a sua habitação com o Pai para estar conosco. Foi a mesma coisa com o Espírito Santo. Parou para pensar nisso? O Espírito Santo também, vamos dizer assim, abandonou seu lugar. Ele foi enviado, assim como o Filho foi enviado pelo Pai. Deus deu seu Filho para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E o Senhor diz, se eu for, eu vou-lo enviarei. O Espírito Santo veio estar conosco, estar em nós, né?
E assim como o Espírito Santo preparou em Maria o corpo do Senhor, também diz ele, e usando como ilustração o óleo da unção, o Espírito Santo também foi preparado. Como é que o Espírito Santo foi preparado? Agora, eu vou usar linguagem nossa do cotidiano, irmãos, me perdoem, mas eu não consigo pensar em nada mais, mas pelo menos para transmitir a ideia. O profissional, antes de ir para o mercado de trabalho, faz estágio, né? Então, vamos pensar assim, o Espírito Santo também fez estágio. E foram os 33 anos e meio em que ele habitou na pessoa do homem, Jesus de Nazaré. E ali o Espírito Santo aprendeu, se é que a gente pode dizer isso, a habitar num ser humano. Um ser humano que é tentado em todas as coisas. Verdade, o Senhor não pecou em nada, mas ele foi tentado. Ele foi provado. Então, esse irmão diz, olha, o Espírito Santo foi preparado como aquele óleo da unção para habitar em nós. E por isso ele pode tão eficazmente ser o nosso auxiliador, ser o nosso consolador. Então, sem maiores delongas, os 2 parágrafos do irmão, e aí nós teremos concluído. O irmão Simpson diz assim, de maneira semelhante, está falando do óleo da unção, o Espírito Santo também foi preparado para a sua obra especial em nós. Assim como o corpo de Jesus foi preparado para a sua encarnação, para que ele pudesse vir até nós, não somente como Deus, mas como Deus manifestado em carne. Assim também o Espírito Santo foi preparado para habitar em nós e assim nos levar à presença de Deus de maneira adequada à nossa fraca natureza humana. O Espírito Santo que habita no crente não é a divindade que vem diretamente do trono da majestade do Deus Trino. Ele é o Espírito que habitou no homem Jesus de Nazaré, o Cristo. Ele é quem chorou falando de Jesus, as suas lágrimas, sofreu as suas agonias, falou por meio das suas palavras de sabedoria e de amor. Ele é o Espírito que tomou as criancinhas nos seus braços, que curou os enfermos e ressuscitou mortos, que permitiu que João se reclinasse sobre o peito do Senhor e que disse aos discípulos entristecidos, não se turbe o vosso coração. Esse, portanto, é o Espírito que vem até nós, carinhosamente humanizado. Olha que frase. Carinhosamente humanizado pela sua união com o bendito homem Jesus, que se autodenomina o Espírito de Cristo. Assim, ao recebê-lo, recebemos o coração do Senhor e a pessoa de Jesus em nosso interior. Quão gracioso é da parte do Espírito que ele venha até nós de maneira tão adequada à nossa fragilidade e necessidade, de modo a satisfazer os anelos do nosso ser. Que o Senhor nos abençoe. Que grande obra o Senhor fez por nós. Amém. Somos gratos a Ti, Senhor, pela Tua bondade. Como o Senhor é doce. Senhor, como o Senhor exala a fragrância do Pai. Senhor, lembramos que está escrito que todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássio. O Senhor é aquele que foi ungido. O Senhor é aquele em que se extravasou a graça. Ó, Senhor, bendizemos o teu nome. Obrigado pelo teu Espírito, tão cuidadosamente preparado, tão graciosamente derramado, tão abundantemente derramado em nosso coração. Obrigado, Senhor, porque o Senhor foi primeiro, o Senhor foi rasgado, o Senhor foi quebrado, o Senhor foi partido, Senhor, para que o Espírito pudesse ser derramado. E nós somos, Senhor, beneficiários dessa obra. Tudo é tua graça. Somos tão gratos nessa manhã. O Senhor fala no nosso coração, encoraja os desanimados, conforta, consola os entristecidos, alegra o Senhor com a tua palavra. Obrigado, Senhor, porque tu és vivo.
Senhor, obrigado porque onde está o Senhor, aí a liberdade, aí a cura, aí a vida, Senhor, obrigado. Oramos em nome de Jesus. Amém.